Havia uma mulher que veio até mim certa vez, os olhos vermelhos de tanto chorar, as mãos tremendo enquanto segurava a bolsa. Ela me disse que tinha tentado de tudo, cada afirmação, cada oração, cada técnica. Ela acordava todas as manhãs, cheia de esperança e determinação, falando seus desejos diante do espelho, declarando sua boa fortuna com toda a convicção que conseguia reunir. Mas ao cair da noite, ela estava exausta, derrotada. Os velhos medos voltavam sorrateiros como ladrões na escuridão, roubando cada semente de fé que ela havia plantado durante o dia. E então, numa certa noite, fiz a ela uma pergunta simples que mudou tudo. Eu disse: "Minha querida, o que você está imprimindo em sua mente nos momentos finais antes que o sono a reclame? Qual é o último pensamento ao qual você se entrega ao cruzar aquele limiar para o reino invisível?" Ela me olhou confusa. Nunca tinha pensado nisso. E ali, naquele instante de reconhecimento, eu vi a luz começar a nascer em seus olhos. Porque veja, aqueles minutos preciosos antes do sono, aquela hora mística em que a mente consciente solta seu punho de ferro e o subconsciente se abre como uma flor para a noite, é quando o verdadeiro trabalho acontece. É quando você se torna a artista da sua própria vida, pintando sobre a tela da possibilidade infinita. Tudo o que você desejou, tudo pelo que lutou durante suas horas de vigília, pode ser impresso na mente subconsciente, nesses momentos sagrados entre o acordar e o adormecer. Isso não é fantasia. Isso não é pensamento ilusório. Este é o segredo antigo que místicos conhecem há milhares de anos. A técnica que transformou mendigos em príncipes e desespero em fé inabalável. E esta noite eu vou lhe mostrar exatamente como usá-la. Vou lhe ensinar o que chamo de técnica da meia-noite. Embora você não precise esperar até a meia-noite para praticá-la, eu lhe mostrarei como falar com essa mente mais profunda, essa inteligência infinita dentro de você que não conhece limitações, que aceita cada impressão como verdade e começa a torná-la real em seu mundo exterior. Mas primeiro, você precisa entender algo crucial. Precisa entender por que tem trabalhado tanto e visto tão poucos resultados. Precisa entender por que suas afirmações parecem evaporar como o orvalho da manhã e por que sua fé vacila como uma vela ao vento. A verdade é esta. Durante suas horas de vigília, sua mente consciente é uma fortaleza. É o guardião do portão, o crítico, o duvidador, aquele que diz: "Mas isso não é prático." Ou, "Pessoas como eu não têm esse tipo de bênção." Ou ainda, "Eu já tentei antes e falhei." Sua mente consciente está saturada pelas evidências dos seus sentidos. Ela vê sua conta bancária, ela se lembra das suas decepções, ela cataloga suas limitações. E assim, quando você fica diante do espelho e declara: "Eu sou próspera", enquanto seu aluguel está atrasado, há uma parte de você, uma parte alta e insistente, que ri da contradição. Essa voz da razão, assim chamada, bloqueia a porta da sua mente subconsciente. Ela não deixa a nova impressão entrar. Ela pensa que está protegendo você da decepção e da ilusão. Mas aqui está o que esse guardião não entende. A mente subconsciente, esse vasto e misterioso reino abaixo da sua consciência, não conhece limitação alguma. Ela não pode argumentar, não pode duvidar. É puro poder criativo esperando instruções. É o solo que fará crescer qualquer semente que você plantar, seja ela trigo ou espinho. A mente subconsciente aceita cada impressão que lhe é dada e imediatamente começa a manifestá-la em sua realidade física. Ela é a ponte entre o invisível e o visível, entre o pensamento e a coisa. Ela é, simplesmente, Deus em ação através de você. E ela nunca dorme. Enquanto seu corpo descansa, enquanto sua mente consciente sonha seus sonhos dispersos, sua mente subconsciente está trabalhando, sempre trabalhando, manifestando qualquer impressão dominante que você lhe tenha dado. A questão não é se ela está trabalhando, mas o que você tem impresso nela. E é aqui que a maioria das pessoas falha sem jamais saber por quê. Elas passam o dia afirmando, declarando, visualizando,
lutando contra a resistência da mente consciente, exaurindo-se no esforço. E então, derrotadas e cansadas, rastejam para a cama. E nos momentos finais, antes do sono, revisam seus problemas. Preocupam-se com o amanhã, repassam as decepções do dia, entregam-se ao medo, à dúvida e à ansiedade, sem perceber que, nesse momento em que o guardião está sonolento e os portões estão escancarados, estão programando sua mente subconsciente para mais escassez, mais luta, mais exatamente aquilo que não querem. Veja, enquanto você adormece, a mente consciente perde seu poder. Ela começa a se dissolver. E a mente subconsciente, aquela serva fiel, aquela criadora incansável, está ali, atenta, pronta para receber suas ordens para a noite. Tudo o que você imprime nela nesses momentos vai fundo, mais fundo do que qualquer afirmação feita durante o dia poderia alcançar. Isso penetra no solo do seu ser como chuva em terra sedenta. E durante toda a noite, enquanto você dorme, aquela impressão está sendo multiplicada, ampliada, tecida no tecido da sua realidade. Pela manhã, ela já começou a se manifestar. É por isso que eu digo que aqueles minutos finais antes do sono são os minutos mais poderosos de todo o seu dia. Eles valem mais do que horas de luta e esforço durante seus momentos de vigília. Eles são a passagem secreta para a casa do tesouro da provisão infinita. E quando você aprende a usá-los corretamente, tudo muda. Eu já vi isso acontecer milhares de vezes. Já observei pessoas transformarem completamente suas vidas simplesmente mudando aquilo que imprimiam em suas mentes subconscientes antes de dormir. A mulher que mencionei, aquela dos olhos vermelhos e mãos trêmulas, aprendeu essa técnica. Ela a praticou fielmente por 30 noites, e ao final daquele mês, a oportunidade que ela vinha buscando desesperadamente apareceu como que por magia. Embora não fosse magia. Era lei. Era o resultado inevitável de uma semente plantada em solo fértil. Mas estou me adiantando. Antes de ensinar a técnica precisa, antes de mostrar as palavras e imagens exatas a serem usadas, você precisa entender os princípios sobre os quais essa técnica se sustenta. Precisa entender como a mente funciona, como o pensamento se torna realidade e por que seus métodos atuais têm deixado você exausta e decepcionada. Então, deixe-me levá-la de volta ao começo, às verdades fundamentais que tornarão todo o resto claro. Deixe-me contar o que aprendi através de anos de estudo, prática e observação, trabalhando com centenas de pessoas que vieram até mim quebradas e saíram inteiras, que vieram na pobreza e saíram na prosperidade, que vieram doentes e saíram saudáveis. O primeiro princípio é este. Sua mente subconsciente não consegue distinguir entre uma experiência vividamente imaginada e uma experiência real. Pense nisso por um momento. Quando você sonha à noite, seu corpo responde como se o sonho fosse real. Seu coração dispara, suas palmas suam. Você acorda com lágrimas no rosto ou com risos nos lábios. Naquele momento, não havia diferença entre o sonho e a realidade. Sua mente subconsciente aceitou aquilo como real, e seu corpo respondeu de acordo. Isso não é uma falha no design. Este é o mecanismo da criação. É assim que o pensamento se torna forma. Você não precisa esperar que a coisa apareça para poder experimentá-la. Você pode experimentá-la agora, na imaginação, e essa experiência, se sentida profundamente o suficiente, torna-se a semente que brota na realidade física. O segundo princípio é este. A mente subconsciente é mais receptiva à impressão quando a mente consciente está quieta. Durante o seu dia agitado, sua mente consciente está analisando, julgando, comparando, protegendo. É a voz que diz: seja razoável e não crie expectativas. Ela está constantemente filtrando informações através das lentes das suas experiências passadas e das suas circunstâncias atuais. Mas ao se aproximar do sono, esse ruído mental começa a desaparecer. A mente analítica se cansa. As barreiras caem. E nesse estado sonolento de penumbra, você tem acesso direto ao subconsciente. Você pode passar pelo guardião do portão.
Pode plantar sua semente no solo rico e escuro sem interferência. Esse estado é chamado de estado hipnagógico, aquele momento delicioso entre o acordar e o adormecer, quando tudo parece possível, quando as fronteiras entre imaginação e realidade se desfazem. Os antigos místicos o chamavam de limiar. Cientistas modernos mediram suas ondas cerebrais únicas. Mas você não precisa de um nome sofisticado para isso. Só precisa reconhecê-lo como a porta da transformação. E precisa aprender a usá-lo de forma deliberada, consciente, poderosa. O terceiro princípio é este, e ouça com atenção, porque é aqui que a maioria das pessoas tropeça. Repetição e sentimento são as chaves para impressionar a mente subconsciente. Não basta pensar um pensamento uma vez. Não basta visualizar seu desejo por 30 segundos e seguir em frente. A mente subconsciente responde à impressão consistente, à mesma ideia oferecida repetidamente, com profundo sentimento e convicção. Pense assim: se você quer entalhar seu nome na pedra, não dá uma única martelada esperando que as letras apareçam. Você cinzela pacientemente, repetidamente, no mesmo sulco, de novo e de novo, até que a impressão seja permanente. Sua mente subconsciente é como essa pedra. A cada noite em que você pratica essa técnica, está entalhando um pouco mais fundo, está tornando a impressão mais permanente. E o sentimento que você traz é a força por trás do cinzel. A emoção é o poder que leva o pensamento profundamente ao subconsciente. Um pensamento sem sentimento é como uma semente sem água. Pode até repousar na superfície, mas não criará raízes, não crescerá. Mas um pensamento carregado de emoção, de alegria, de gratidão, do sentimento do desejo realizado, esse pensamento afunda fundo e cresce forte. Agora, deixe-me contar sobre um homem que compreendia esses princípios instintivamente. Embora nunca tivesse estudado metafísica ou lido um único livro sobre o poder da mente, ele era um trabalhador simples, um estivador com mãos calejadas e um coração humilde. Ele veio até mim não buscando riquezas ou fama, mas algo muito mais precioso. Sua filha estava doente, veja bem, e os médicos lhe haviam dado pouca esperança. Eles falavam em tons graves sobre sua condição. Usavam palavras como incurável, progressiva e tempo. Mas esse homem, essa alma linda, recusou-se a aceitar o veredito deles. Ele disse para mim: Senhorita Shin, eu não posso pagar tratamentos caros. Eu não posso pagar por milagres, mas eu posso sonhar, não posso? Eu posso imaginar. E eu lhe respondi: sim, você pode imaginar. E que a imaginação, usada corretamente, é o maior poder do universo. Eu lhe ensinei a técnica da meia-noite. Disse exatamente o que estou prestes a dizer a você. Mostrei a ele como usar aqueles momentos preciosos antes do sono para imprimir em sua mente subconsciente uma nova realidade. Uma realidade em que sua filha estava vibrante, saudável, cheia de vida. Todas as noites, enquanto se deitava na cama, ele praticava. Ele não implorava. Ele não suplicava. Ele não ensaiava seus medos. Em vez disso, imaginava vividamente sua filha correndo, rindo, com as bochechas rosadas de saúde. Ele sentia a alegria disso. Ele agradecia como se já tivesse acontecido. Ele fez isso fielmente, noite após noite, mesmo enquanto os médicos balançavam a cabeça e sua esposa chorava. E então algo começou a mudar, lentamente. No início, quase imperceptivelmente. Sua filha teve um dia com mais energia, depois outro. A piora parou. A cor voltou ao seu rosto. Em 3 meses ela estava bem. Não melhorada. Bem. Os médicos chamaram de remissão espontânea, um mistério médico. Mas não era mistério algum para aquele pai. Ele sabia o que havia feito. Ele havia impresso um novo padrão em sua mente subconsciente, e aquele padrão havia se manifestado em forma física. Agora, eu lhe conto essa história, não para sugerir que você deva ignorar a sabedoria médica
ou depender apenas de técnicas mentais para doenças graves. Eu a conto para ilustrar o poder impressionante da mente subconsciente quando devidamente direcionada, e a importância suprema do que você imprime nela nesses momentos vulneráveis antes do sono. Aquele pai poderia ter passado esses momentos em preocupação e medo. Poderia ter imaginado o pior, ensaiado o funeral, torturado-se com "e se tivesse feito isso, estaria imprimindo essas imagens sombrias em sua mente subconsciente, dando a ela o plano para a tragédia. Mas, em vez disso, ele escolheu imprimir o oposto. Ele escolheu plantar sementes de saúde e vida. E a mente subconsciente, serva fiel que é, aceitou aquela impressão e a tornou real. Este é o poder que você tem. Esta é a ferramenta que lhe foi dada. E a maioria das pessoas nunca a usa. A maioria das pessoas cai no sono com a mente cheia de problemas, o coração pesado de preocupação, sem jamais saber que está criando mais daquilo que teme. Mas você será diferente. A partir de hoje à noite, você vai assumir o comando desses momentos cruciais. Vai se tornar deliberada, consciente, poderosa no uso da técnica da meia-noite. Então, deixe-me lhe dar a técnica agora. Passo a passo, exatamente como ensinei a centenas de pessoas que transformaram suas vidas através de sua prática fiel. Primeiro, você deve se preparar durante o dia. Esta técnica não existe isoladamente. Ela é mais poderosa quando apoiada por pensamentos corretos durante suas horas de vigília. Então, durante o dia, perceba quando você escorrega para a preocupação ou reclamação. Redirecione seus pensamentos com gentileza. Pratique ver o seu bem como já realizado. Pratique gratidão pelo que você tem. Essa prática diária amacia o solo, por assim dizer, tornando-o mais receptivo às sementes que você planta através de suas palavras e imagens mentais. Agora, quero que você entenda algo crucial. Sua palavra é sua varinha mágica. Cada declaração que você faz está construindo ou destruindo o seu futuro. Quando você diz, "eu não posso pagar isso", está dando ordens ao universo. Quando você declara, "o dinheiro vem para mim com facilidade e frequência", está emitindo um comando completamente diferente. Eu já vi pessoas transformarem toda a sua realidade financeira simplesmente mudando o que permitem a si mesmas dizer. Uma mulher veio até mim certa vez, afundada em dívidas. Suas frases favoritas eram: "Estou sempre quebrada. O dinheiro escapa pelos meus dedos. Eu nunca vou conseguir avançar." Pedi a ela que parasse completamente, de fazer essas declarações. Por 30 dias, ela só poderia falar de prosperidade, mesmo que parecesse mentira no começo. Dentro daquele mês, uma herança inesperada surgiu. Uma oportunidade de emprego apareceu do nada. Sua situação financeira não apenas melhorou, foi revolucionada. Mas aqui está o que importa. A herança e o emprego sempre estiveram lá, no reino invisível, esperando. Suas palavras negativas haviam construído um muro entre ela e o seu bem. Quando ela parou de se amaldiçoar, o muro desmoronou. É por isso que digo aos meus alunos: vigiem suas palavras como vigiariam seus filhos perto de uma rua movimentada. Elas têm um poder além do que sua mente racional aceita. Você está colocando forças em movimento com cada frase. E aqui vai outra camada disso. Você deve eliminar a palavra tentar do seu vocabulário quando se trata de suas demonstrações. Eu vou tentar conseguir o dinheiro. Não é uma declaração de fé. É uma declaração de dúvida. Imagine que você peça a alguém para passar o sal e a pessoa responda: "Eu vou tentar." Você se perguntaria que catástrofe ela está antecipando. Quando você diz "vou tentar", está anunciando ao universo que espera falhar, que está apenas cumprindo o protocolo. Em vez disso, faça declarações definitivas. O dinheiro é meu agora. A solução perfeita está se revelando. Eu estou vivenciando a minha demonstração. Essas são as palavras de alguém que sabe, não alguém que espera. Olhe para a natureza. As flores não tentam florescer, elas florescem. As estações não tentam mudar, elas mudam.
Há uma definitude no mundo natural que precisamos recuperar em nossas demonstrações espirituais. Uma semente não diz: vou fazer o meu melhor para virar uma árvore. Ela se torna uma árvore, ou não germina. Mas quando as condições estão certas, não há hesitação, não há oscilação, apenas manifestação. Você deve trazer essa mesma qualidade de certeza para a sua palavra. Quando você fala o seu bem para existir, não permita que haja um ponto de interrogação no final da sua frase. Que haja um ponto final, uma declaração, um saber tão profundo que o universo não tenha escolha se não se reorganizar para corresponder à sua visão. Eu já vi pessoas sabotarem as mais belas demonstrações com uma única palavra de dúvida, dita após semanas de perfeito saber. Elas mantêm a visão, sentem a realidade do seu desejo, falam a palavra, e então, num momento de medo, dizem a um amigo: bem, eu espero que dê certo. E com essa frase, cancelaram seu pedido ao universo. Disseram à lei: deixa pra lá, eu não acredito realmente nisso. É por isso que digo aos meus alunos para guardarem suas palavras tão cuidadosamente quanto guardariam seus bens mais preciosos. Sua palavra é sua posse mais preciosa. É a força criativa dentro de você. Quando você fala, não está apenas fazendo sons. Está colocando causas em movimento que devem produzir efeitos. Considere a história da mulher que precisava exatamente de $300 até uma certa data. Ela não disse: eu preciso de $300, num tom de carência. Ela disse: eu agradeço porque os $300 que são meus por direito divino agora chegam a mim de maneiras perfeitas. Ela disse isso com tanta convicção que se tornou uma afirmação de fato, não um pedido. E sabe o que aconteceu? Ela recebeu um cheque pelo correio, um reembolso que havia esquecido completamente, de exatamente $300. Não 295, não 305, exatamente 300. O universo é preciso, é matemático. Ele responde à vibração exata da sua palavra. Quando você fala com convicção definida, você obtém resultados definidos. Quando você vacila, quando fala uma coisa hoje e outra amanhã, você emperra a maquinaria da sua própria demonstração. Eu já vi alunos sabotarem seu próprio bem por anos por causa dessa prática. Eles falam sua palavra poderosamente na segunda-feira: eu sou próspera, divinamente guiada e suprida. E então, na quarta-feira, quando as contas chegam, eles clamam: eu não sei como vou conseguir passar este mês. O que fizeram? Cancelaram sua própria oração, neutralizaram seu próprio poder. O universo ouviu ambas as declarações com igual clareza, e a confusão não pode criar. É por isso que digo aos meus alunos: guardem suas palavras como um soldado guarda seu posto. Sua palavra é sua varinha mágica. Com ela, você pode criar reinos ou caos. Não existe meio termo. Nenhum território neutro onde suas palavras caiam inofensivamente no chão. Cada sílaba vibra pelos éteres, colocando forças em movimento que, pela lei divina, devem retornar a você em forma manifestada. Agora, alguns de vocês podem perguntar: mas e se eu já falei errado? E se passei anos declarando limitação e escassez? Minha resposta é esta: comece agora. Este exato momento está grávido de possibilidade. O passado não tem poder algum, exceto aquele que você lhe dá através do seu pensamento e da sua palavra presentes. Você pode neutralizar anos de palavras erradas com palavras corretas, começadas hoje e mantidas com fé inabalável. Eu conheci uma mulher desesperadamente doente, a quem os médicos deram semanas de vida, que começou a declarar: eu sou inteira, perfeita e completa. O poder curador de Deus flui por cada célula do meu corpo agora. Ela dizia isso quando se sentia fraca, dizia quando a dor vinha, dizia quando outros olhavam para ela com pena nos olhos. Ela não discutia com a evidência diante dela. Apenas continuava a falar sua palavra com um saber calmo e persistente. Em 3 meses, seus médicos chamaram de milagre. Eu chamei de lei.
Ela havia impressionado sua mente subconsciente tão completamente com a imagem da saúde perfeita que seu corpo não teve escolha senão se conformar. A inteligência dentro dela, a mesma inteligência que a formou no ventre, respondeu à sua declaração definida. Sua palavra é sua varinha mágica, e você deve manejá-la com consciência. Cada afirmação que você faz sobre si mesma, sobre sua saúde, sobre suas circunstâncias, cada uma delas, é uma ordem para sua mente subconsciente. E sua mente subconsciente é uma serva fiel. Ela não discute, não questiona se sua afirmação é sábia ou tola. Ela simplesmente aceita e começa a manifestar. É por isso que você deve guardar suas palavras como guardaria joias preciosas. Quando você diz, eu sempre pego resfriado no inverno, está dando uma ordem direta à sua mente subconsciente. Quando declara, eu nunca consigo lembrar nomes, está imprimindo essa limitação na inteligência infinita dentro de você. Quando repete, estou envelhecendo e minha memória está falhando, está literalmente envelhecendo a si mesma com seu próprio decreto. Eu já vi pessoas condenarem a si mesmas a anos de sofrimento com palavras descuidadas, ditas num momento de medo ou fadiga. Elas não percebiam que estavam colocando a lei em movimento. Pensavam que estavam apenas descrevendo sua realidade, mas estavam, na verdade, criando essa realidade. Agora, alguns vão protestar e dizer, mas eu só estou sendo realista, só estou afirmando fatos. Meus queridos, vocês não estão afirmando fatos. Estão afirmando crenças, e essas crenças se tornam seus fatos. Aquilo que você teme vem até você porque você lhe deu poder através da sua palavra e da sua atenção. Eu conheci um empresário que falava constantemente sobre uma perda financeira que esperava ter. Eu sei que esse negócio vai fracassar, ele dizia. Coisas assim nunca dão certo para mim. E claro, através de uma série de circunstâncias que ele chamava de infelizes, a perda que ele havia previsto aconteceu exatamente como ele imaginava. Ele se sentiu validado em seu pessimismo, sem perceber que tinha sido o arquiteto da própria desgraça. A lei funciona nos dois sentidos. Veja bem, ela traz o que você quer ou o que você não quer, dependendo inteiramente daquilo em que você se concentra e sobre o que fala com convicção. Ela é perfeitamente imparcial. Ela simplesmente diz, sua palavra é lei, e age de acordo. Agora quero que você entenda algo crucial. Sua mente subconsciente leva você ao pé da letra. Ela não tem senso de humor. Se você diz, este trabalho está me matando, ela começa o processo. Se você diz, estou de saco cheio desta situação, ela registra doença e cansaço como seu desejo. Se você diz, estou morrendo de vontade de conhecê-lo, bem, você deu uma ordem bastante clara. Sua mente subconsciente não censura. Ela não protege você de si mesma. Ela simplesmente constrói aquilo que você descreve. Então, quando você joga frases como estou quebrada, mesmo como piada, mesmo como exagero, você está entregando ao mestre construtor um projeto de pobreza. Quando você diz não posso pagar isso, não está afirmando um fato temporário. Está declarando uma condição permanente. E sua serva fiel, a mente subconsciente, responde: sim, claro, você não pode pagar. Deixe-me garantir que isso continue verdadeiro. Eu já vi pessoas se falarem para dentro de todos os tipos de limitações. Eu não sou uma pessoa matinal, e assim não são. Tenho uma memória péssima para nomes, e assim tem. O dinheiro escapa pelos meus dedos, e assim escapa. Essas não são observações. São encantações. São feitiços que você lança sobre si mesma, e eles funcionam com uma eficiência assustadora. Agora surge a pergunta: se temos criado inconscientemente através de palavras destrutivas, podemos criar conscientemente através de palavras construtivas? E a resposta é um retumbante sim. Mas, e isso é crucial, você não pode simplesmente colar palavras positivas sobre crenças negativas. Você não pode plantar rosas em um solo que envenenou com sua própria boca e esperar que floresçam. Primeiro,
Você deve se tornar consciente. Deve se pegar no ato. Isso exige vigilância. Nos próximos dias, quero que você se ouça como se fosse uma estranha. Perceba o que diz quando bate o dedo do pé, quando alguém corta você no trânsito, quando olha seu saldo bancário. Perceba as profecias casuais que faz sobre sua saúde, seus relacionamentos, seu futuro. Não julgue. Apenas observe. Escreva se puder. Você ficará surpresa com o que vai descobrir. A maioria das pessoas anda por aí lançando maldições sobre a própria vida e depois se pergunta por que nada cresce. Depois que você identificar seus padrões habituais, pode começar o trabalho de substituição. Não supressão, substituição. Quando se pegar dizendo, sou tão burra, pare, respire e diga em seguida, estou aprendendo, estou ficando mais sábia a cada dia. Quando perceber que está reclamando, nada nunca dá certo para mim. Interrompa o padrão. As coisas estão sempre funcionando para o meu bem maior. Isso parece estranho no começo? Com certeza. Você vai sentir que está mentindo? Talvez. Mas lembre-se, você já estava mentindo antes também. Você mentiu quando disse que era burra, quando na verdade é brilhante e apenas cometeu um erro. Você mentiu quando disse que era indigna de amor, quando alguém provavelmente está pensando em você com ternura neste exato momento. Você mentiu quando disse que nada dá certo para você, quando eu poderia encontrar uma dúzia de vezes em que deu se vasculhasse sua memória. Então, em qual mentira você prefere viver? Na que encolhe você? Ou na que expande você? Porque aqui está o que aprendi. Seu sistema nervoso não sabe a diferença entre uma história limitante e uma história fortalecedora. Ambas parecem igualmente verdadeiras no corpo. Ambas criam caminhos neurológicos reais. Ambas moldam a lente pela qual você interpreta cada pedaço de informação que chega até você. A questão não é qual delas é objetivamente verdadeira. A questão é, qual delas serve ao seu florescimento? Eu costumava pensar que humildade significava me fazer menor. Achava virtuoso minimizar meus dons, suavizar cada afirmação com desculpas, pedir perdão por ocupar espaço. Achava que era isso que pessoas boas faziam. Mas então percebi, isso não é humildade. Isso é apenas medo vestindo um traje espiritual. Humildade real é dizer a verdade sobre suas limitações e sobre sua magnificência. É dizer, eu ainda estou aprendendo e sou genuinamente talentosa, na mesma frase sem contradição. É entender que você é um pequeno ser humano entre bilhões, enquanto simultaneamente sabe que tem algo insubstituível a oferecer. A falsa humildade não serve a ninguém. Ela não deixa os outros mais confortáveis. Ela os deixa tensos, se perguntando por que você simplesmente não assume aquilo que é claramente seu. Não faz você mais querida. Faz você esquecível. Uma desculpa em forma de pessoa caminhando pelos cômodos. E certamente não serve ao mundo, que precisa desesperadamente que você pare de se diminuir e comece a ser verdadeira. Então, vamos praticar um novo tipo de história. Não uma que ignore suas feridas. Não é isso que estou sugerindo. Mas uma que não transforme suas feridas em toda a sua identidade. Experimente isto. Eu fui ferida e estou me curando. Eu falhei e estou aprendendo. Eu tive medo e estou me tornando corajosa mesmo assim. Você sente a diferença? Há movimento nessas frases, a trajetória. Você não está congelada no seu pior momento, nem definida pelo seu medo mais profundo. Você está em movimento, está evoluindo. Essa é a história que cria possibilidade. E quando você está na possibilidade, você para de esperar pela perfeição. Você para de prender a respiração até que todas as condições sejam ideais. Você percebe que a ação tomada com fé, mesmo pequena, mesmo imperfeita, carrega mais poder do que 1000 planos perfeitos que nunca saem do papel. Eu já vi pessoas passarem anos se preparando para começar, se preparando para falar, se preparando para criar, se preparando para reivindicar o que é delas. E toda essa preparação se torna uma fortaleza atrás da qual elas se escondem, chamando isso de sabedoria, quando na verdade é apenas medo vestindo um casaco respeitável.
Você não precisa de mais preparação. Você precisa de mais fé. Você precisa dar o passo que está diante de você agora, com os recursos que tem, com a clareza que recebeu e com o saber interior que sussurra. Agora. Comece agora. Porque aqui está o que descobri na minha própria jornada. O universo não recompensa sua prontidão. Ele recompensa sua disposição. Quando você está disposta, o caminho se abre. Quando você está disposta, as pessoas certas aparecem. Quando você está disposta, circunstâncias que pareciam impossíveis de repente se reorganizam a seu favor. Eu me lembro de uma mulher que veio até mim desesperada para deixar uma situação que estava sufocando seu espírito. Ela tinha todas as razões pelas quais não podia. Pouco dinheiro, nenhum lugar para ir, pessoas que dependiam dela. E cada razão era verdadeira no mundo das aparências. Mas eu lhe fiz uma única pergunta. Você está disposta a ser livre? Ela hesitou. Depois sussurrou. Sim. Aquela disposição foi a rachadura na represa. Em 3 semanas, surgiu uma oportunidade que ela jamais poderia ter fabricado. Uma amiga com quem não falava há anos entrou em contato com uma oferta. Dinheiro chegou de uma fonte inesperada. O caminho se abriu porque ela se tornou disposta antes de se tornar pronta. Veja, o universo não espera que você tenha tudo resolvido. Ele espera que você diga sim. Espera que sua disposição pese mais do que seu medo. E no momento em que essa mudança acontece dentro de você, tudo fora de você começa a responder. Essa é a dança da fé. Não esperança cega, não imprudência tola, mas um saber profundo de que, quando você se alinha com a verdade, com o amor, com sua visão mais elevada, o universo conspira a seu favor, sempre, sem exceção. Então eu lhe pergunto agora, ao que você está disposta a dizer sim? Qual sonho, qual chamado, qual próximo passo está esperando pela sua disposição? Não sua perfeição, não sua compreensão completa, apenas sua disposição de avançar, confiar, reivindicar o que já foi preparado para você. Porque você está pronta. Não porque tenha tudo resolvido, mas porque você está aqui, está ouvindo, e algo em você sabe que existe mais. E esse saber é suficiente. Veja, a maioria das pessoas espera a vida inteira pelo momento perfeito, pelo plano perfeito, pelas circunstâncias perfeitas. Elas dizem, quando eu tiver mais dinheiro, então começo o meu negócio. Ou, quando eu me sentir mais confiante, então vou me expressar. Ou, quando tudo se alinhar, então eu dou o salto. Mas aqui está o que aprendi em anos observando o tempo divino se desenrolar. O momento perfeito é sempre agora. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque agora é o único momento em que você realmente tem poder. O amanhã é uma promessa. O ontem é uma memória. Mas agora, neste exato sopro, você pode fazer uma escolha diferente. Pode falar uma palavra diferente. Pode reivindicar uma realidade diferente. Eu conheci uma mulher que estava se preparando para lançar seu trabalho criativo havia 3 anos. 3 anos se preparando. 3 anos de cursos e certificações e esperando se sentir qualificada o suficiente. E um dia ela me perguntou, Florence, quando vou saber que estou pronta? E eu lhe disse, querida, você se tornou pronta no momento em que o desejo foi plantado em seu coração. Tudo desde então tem sido apenas medo disfarçado de preparação. Aquilo a atingiu como um raio, porque ela percebeu que estava se escondendo atrás da preparação interminável, usando-a como escudo contra possível fracasso, possível julgamento, possível decepção. Mas aqui está o que é lindo. No momento em que ela admitiu isso para si mesma, tudo mudou. Não porque ela de repente se tornou mais qualificada, mas porque parou de discutir com o chamado que estava sobre sua vida. Ela parou de negociar com o próprio destino. Em 3 meses, seu trabalho estava no mundo. E não apenas isso. Estava sendo recebido com alegria, com gratidão, com exatamente a resposta que ela esperou por todos aqueles anos de preparação. O universo não espera que você se sinta pronta. Ele espera que você diga sim. E o seu sim não precisa ser alto. Ele
Não precisa ser confiante. Não precisa vir acompanhado de um plano de 10 etapas e uma rede de segurança. O seu sim pode ser trêmulo. Pode ser sussurrado. Pode ser: estou com medo, mas vou fazer mesmo assim. Porque o movimento quebra o feitiço. A ação interrompe o padrão da espera. E no momento em que você dá o primeiro passo, mesmo que seus joelhos estejam batendo, o universo corre ao seu encontro. Você não precisa ver toda a escada, só precisa dar o primeiro degrau. E então o próximo aparece. E depois o próximo. Eu já vi pessoas transformarem suas vidas inteiras com uma única ação corajosa. Uma correspondência enviada. Um telefonema feito. Uma conversa iniciada. Um limite estabelecido. A mulher que finalmente disse à família que deixaria o emprego corporativo para seguir a arte. Ela não tinha um plano. Não tinha economias. Ela só tinha um saber interno de que não podia morrer com suas canções ainda dentro dela. Em 3 meses, teve sua primeira exposição em uma galeria. Em 1 ano, estava se sustentando fazendo o que amava. O homem que procurou o pai que o abandonara há 30 anos. Não porque achava que iria correr bem, mas porque estava cansado de carregar o peso de palavras não ditas. Aquela conversa não curou tudo da noite para o dia, mas abriu uma porta que estava soldada. E por aquela fresta, a luz começou a entrar. Veja, o universo responde ao movimento, responde à coragem, responde às pessoas que estão dispostas a agir mesmo quando não podem garantir o resultado. E aqui está o que você precisa entender. Sua ação não precisa ser grande, não precisa ser dramática, não precisa impressionar ninguém. Ela só precisa ser honesta, só precisa ser sua. Talvez sua ação corajosa seja finalmente marcar aquela consulta médica que você vem evitando. Talvez seja apagar o número daquela pessoa. Talvez seja abrir o diário que você não toca há meses e escrever uma única frase verdadeira. Talvez seja entrar naquele cômodo que você tem medo de entrar. Talvez seja pedir ajuda. Talvez seja admitir que você não tem todas as respostas. Pequenas ações feitas com intenção criam mudanças sísmicas. Porque aqui está o segredo que ninguém conta. O universo não está esperando que você seja perfeita. Está esperando que você esteja disposta. E disposição, essa é a força mais poderosa do universo. Você não precisa ter tudo resolvido. Não precisa de um plano detalhado de 5 anos com contingências e estratégias de backup. Você só precisa estar disposta a dar o próximo passo, disposta a perdoar, disposta a acreditar, disposta a tentar de novo depois de ter falhado espetacularmente. Eu já vi pessoas transformarem suas vidas inteiras com um único momento de disposição. A mulher que esteve disposta a pedir desculpas após anos de silêncio, e seus relacionamentos familiares se curaram da noite para o dia. O homem que esteve disposto a se candidatar a mais um emprego depois de dezenas de rejeições, e esse se tornou o trabalho que mudou tudo. O estudante que esteve disposto a falar sua verdade apesar do medo, e isso abriu portas que ele nem sabia que existiam. A disposição é a rachadura na armadura por onde a luz entra. E aqui está o que torna isso tão bonito. Você não precisa forçar, não precisa fabricar disposição pela força da vontade. Só precisa notar onde ela já existe. Há algo na sua vida agora mesmo para o qual você já está disposta. Alguma pequena coisa que não parece tão pesada quanto o resto. Esse é o seu ponto de partida. Talvez você não esteja disposta a perdoar a pessoa que mais a feriu, mas está disposta a se perdoar pelo erro que cometeu na última terça-feira. Comece aí. Talvez você não esteja disposta a perseguir seu maior sonho, mas está disposta a fazer um curso online gratuito sobre ele. Comece aí. Talvez você não esteja disposta a se amar incondicionalmente, mas está disposta a parar de criticar seu reflexo por apenas um dia. Comece aí. O universo encontra você onde você está, não onde você acha que deveria estar. E cada ato de disposição cria momentum. É como empurrar uma pedra enorme morro abaixo. O primeiro empurrão é o mais difícil. A pedra mal se move,
Você, sua força, se pergunta se algo está acontecendo. Mas então ela desliza 1 centímetro, depois outro, e de repente a gravidade assume, e o momentum que você criou a carrega adiante com menos esforço do que você jamais imaginou possível. Esse é o juro composto do crescimento espiritual. E aqui está o que a maioria das pessoas não percebe sobre o momentum espiritual. Ele trabalha a seu favor mesmo quando você está descansando. Assim como uma roda continua girando depois que você para de empurrá-la, a consciência que você construiu continua atraindo, criando e manifestando, até enquanto você dorme. Eu já vi pessoas acordarem com oportunidades que pareciam surgir do nada, quando na verdade eram o resultado natural de semanas ou meses de trabalho mental fiel. É por isso que eu sempre digo: nunca subestime o poder da consistência sobre a intensidade. Você não precisa passar 8 horas por dia em meditação ou afirmação. Precisa de 8 minutos com convicção genuína, repetidos diariamente, até que se tornem tão naturais quanto respirar. A pessoa que fala sua palavra uma única vez com fé inabalável verá resultados mais rápidos do que aquela que repete afirmações 1000 vezes enquanto abriga dúvida. Mas vamos falar sobre o que acontece quando você atinge aquele platô inevitável. Porque você vai atingir um bem e de repente nada parece estar se movendo. As contas ainda estão lá. O relacionamento ainda parece estagnado. A oportunidade ainda não apareceu. Este é o momento em que a maioria das pessoas abandona o caminho, convencida de que essas coisas espirituais não funcionam de verdade. Deixe-me lhe contar o que realmente está acontecendo. Durante esses períodos de platô, sua mente subconsciente está se reorganizando. Pense nisso como reformar uma casa enquanto você ainda mora nela. Há um período em que tudo parece pior antes de parecer melhor. Os móveis estão cobertos com lençóis de poeira. Há ferramentas por toda parte. Você não encontra nada. Mas a fundação está sendo fortalecida. As paredes estão sendo reconstruídas. E algo magnífico está tomando forma por baixo do caos superficial. Durante esses momentos, seu trabalho não é forçar mais. Seu trabalho é manter-se firme. É aqui que você prova sua maturidade espiritual. Qualquer um pode ter fé quando tudo está fluindo suavemente. Mas você consegue manter sua palavra quando a evidência parece contradizer tudo o que você vem afirmando? Você consegue abençoar sua situação atual, sabendo que algo melhor está a caminho? Este é o trabalho de nível avançado. Eu já vi pessoas romperem padrões de décadas simplesmente por se recusarem a desistir durante o platô. Elas não viram evidência por meses, mas continuaram falando sua palavra. Continuaram visualizando. Continuaram agindo como se o seu bem já estivesse a caminho. E então, um dia, tudo mudou de uma vez. A oferta de emprego chegou. O relacionamento se transformou. O dinheiro apareceu. E tudo pareceu acontecer num instante. Mas, na verdade, foi a culminação de todos aqueles momentos fiéis e invisíveis. É por isso que a fé exige tanta coragem, porque você está sendo chamada a confiar no invisível mais do que no visível. Está sendo chamada a manter-se firme quando nada parece estar acontecendo. Está sendo chamada a acreditar na colheita quando tudo o que você vê é terra. E o mundo vai chamá-la de tola. Vai dizer que você está sendo irrealista, imprudente, ingênua. Vai apontar todas as evidências que contradizem sua visão. Vai lembrá-la de seus fracassos passados, de suas limitações atuais, de suas impossibilidades lógicas. Mas é aqui que você deve se tornar inabalável. É aqui que você deve plantar seus pés na verdade e recusar-se a ser abalada. Não por teimosia ou negação, mas por um saber profundo, pelo tipo de certeza que vem de entender como este universo realmente funciona. Aprendi isso observando a própria natureza. Uma semente não se preocupa com como vai se tornar uma árvore. Ela não questiona se tem informação suficiente ou recursos suficientes. Ela simplesmente segue seu plano interno. Confia na inteligência que está codificada em sua própria estrutura. E tudo o que ela precisa
aparece exatamente no momento certo. Você não é diferente. Você também tem um plano interno, um design divino tentando se expressar através de você. E quando você se alinha com esse design, pela fé, pelo sentimento do desejo realizado, você ativa forças que estão além da sua compreensão. Eu conheci uma mulher que queria ser autora publicada. Ela havia sido rejeitada dezenas de vezes. Sua família achava que ela deveria desistir e arrumar um emprego de verdade. Ela não tinha conexões no mundo editorial, nem agente, nem plataforma. Pelos padrões lógicos, seu sonho era improvável. Mas ela fez algo extraordinário. Ela começou a viver como se já fosse uma autora publicada. Não de forma arrogante, não de forma pretensiosa, mas internamente. Ela se sentava à mesa e sentia a satisfação de ter seus livros nas lojas. Imaginava cartas de leitores cujas vidas haviam sido tocadas por suas palavras. Caminhava por livrarias e sentia o entusiasmo de pertencer àquele lugar. E aqui está o ponto crucial. Ela não fazia isso, enquanto simultaneamente se preocupava com rejeição. Ela não praticava o sentimento por 5 minutos e depois passava o resto do dia ansiosa. Ela fez do sentimento sua casa. Voltava a ele repetidas vezes até que se tornasse mais real do que suas circunstâncias atuais. Em 6 meses, uma série de eventos aparentemente aleatórios aconteceu. Uma conversa em uma cafeteria, uma apresentação através de um conhecido, um editor procurando exatamente o tipo de voz que ela tinha. O contrato do livro chegou, e ela me disse depois. Parecia inevitável, como se já tivesse acontecido e eu estivesse apenas assistindo se desenrolar no tempo. Este é o segredo que muda tudo. Quando você faz do sentimento do desejo realizado o seu lugar de morada, você não está mais tentando fazer algo acontecer. Você está permitindo que o que já existe na consciência encontre caminho para a forma. E aqui está o que a maioria das pessoas erra nesse processo. Elas acham que habitar o sentimento significa sentar em meditação por horas, visualizando cada detalhe até a cabeça doer. Mas isso é esforço. Isso é força. Isso é o oposto de habitar. Habitar é natural. É sem esforço. É o que você já faz com seus estados dominantes. Pense na preocupação por um momento. Quando você está preocupada com dinheiro, você não precisa tentar se preocupar. Você não coloca um alarme e se força a sentir ansiedade. A preocupação simplesmente vive em você. Ela colore como você vê sua conta bancária, como interpreta cada conta, como você se sente quando você abre sua caixa de correio. É o seu lugar de morada. Agora imagine se você trouxesse essa mesma naturalidade para o estado do seu desejo realizado. Não forçado, não encenado, apenas naturalmente assumido. Eu conheci um homem que queria curar seu relacionamento com a filha. Eles não se falavam havia 2 anos. Cada tentativa de reconciliação terminava em mais dor, mais distância. Ele veio até mim exausto de tentar. Eu lhe disse: pare de tentar consertar. Pare de ensaiar o que vai dizer. Pare de imaginar todas as maneiras pelas quais pode dar errado. Em vez disso, habite o sentimento da reconciliação já realizada. Ele me perguntou o que isso significava na prática. Eu disse: quando pensar nela, sinta o calor que sentiria se tudo já estivesse resolvido. Quando o nome dela surgir, permita-se sentir gratidão porque o relacionamento está restaurado, não como uma técnica, mas como uma verdade a partir da qual você vive. Ele começou a fazer isso não como uma prática com começo e fim, mas como um estado ao qual retornava naturalmente ao longo do dia. 3 semanas depois, sua filha ligou do nada. E a conversa que se desenrolou não era algo que ele poderia ter roteirizado. Foi fácil, foi curadora, foi inevitável. E o que eu não esperava era quão rapidamente o mundo externo se reorganizaria para corresponder a essa mudança interna. Em questão de dias, não semanas, não meses, mas dias, eu recebi um telefonema que abriu uma porta que eu achava permanentemente selada. Uma oportunidade que eu já havia aceitado ter perdido se apresentou novamente,
como se o próprio tempo tivesse se curvado para acomodar minha nova frequência. É isso que não contam sobre a fé. Ela não apenas conforta você enquanto espera. Ela constrói ativamente a ponte entre onde você está e para onde está indo. Sua crença é o arquiteto, e o universo é o construtor, trabalhando sem parar. Eu já vi esse princípio se desenrolar em inúmeras vidas desde então. Uma mulher que soltou o apego a um relacionamento tóxico encontrou-se, 3 semanas depois, sentada ao lado de seu futuro marido em uma viagem comum de terça-feira de manhã. Um homem que finalmente parou de forçar sua carreira por um caminho que nunca lhe serviu, descobriu sua verdadeira vocação através do que parecia uma conversa aleatória em uma cafeteria. Essas não foram coincidências. Foram inevitabilidades, colocadas em movimento no momento em que essas pessoas pararam de interferir no próprio bem. Veja, a maioria de nós anda por aí com os braços estendidos, empurrando para longe exatamente aquilo que diz desejar. Dizemos que queremos amor, mas transmitimos indignidade. Dizemos que queremos abundância, mas afirmamos escassez o tempo todo. Dizemos que queremos paz, mas somos viciados no drama da luta. O universo só pode entregar no endereço onde você realmente mora, não no endereço onde você gostaria de morar. Quando eu finalmente entendi isso, entendi nos ossos, tornei-me implacável com as histórias que contava a mim mesma. Comecei a ouvir meu diálogo interno como você monitoraria o vocabulário de uma criança. Cada vez que me pegava dizendo, eu não posso pagar isso, ou nada nunca dá certo para mim, ou eu sempre fico para trás, eu parava no meio da frase. Eu me recusei a ser a autora da minha própria tragédia. Em vez disso, comecei a plantar sementes diferentes com minhas palavras. Tudo o que eu preciso vem até mim. Sou guiada ao lugar certo no momento certo. O universo está conspirando a meu favor. No começo, isso parecia mentira. Minha mente lógica gritava que eu estava delirando, que estava ignorando a realidade. Mas aqui está o que aprendi. A realidade que minha mente lógica estava tão desesperada para proteger não era a verdade fixa. Era a manifestação de ontem. Era a colheita de sementes antigas que eu havia plantado com crenças antigas. Se eu queria uma colheita diferente, precisava plantar sementes diferentes hoje. E as sementes mais poderosas são aquelas plantadas quando as circunstâncias parecem contradizê-las completamente. É aqui que a maioria das pessoas desiste. Elas plantam uma semente de prosperidade olhando para uma conta bancária vazia. E depois de 3 dias de afirmações, verificam a conta, veem que ainda está vazia e declaram que tudo isso é bobagem. Mas um fazendeiro não planta milho na segunda-feira e volta na quinta exigindo ver espigas. Ele entende que existe uma estação de crescimento invisível. Sua demonstração está se formando no invisível muito antes de aparecer no visível. No momento em que você declara sua palavra, algo muda no reino da causa. Você pode não ver com os olhos físicos, mas o universo já começou a reorganizar circunstâncias para corresponder à sua convicção. Portas que você nem sabe que existem estão começando a se abrir. Pessoas que você ainda não conheceu estão sendo movidas para o lugar certo. Recursos estão fluindo em sua direção por canais que você nem imaginou. Mas aqui está o que você precisa entender. O universo vai testar sua convicção. Quase imediatamente após você plantar sua semente com uma declaração poderosa, algo aparecerá que parece contradizê-la completamente. Você afirma abundância e chega uma conta. Você declara saúde perfeita e acorda com um sintoma. Você fala sua palavra pelo relacionamento certo e enfrenta outra decepção. Isso não é o universo negando você. É a colheita antiga chegando das sementes antigas. É o último dos velhos resíduos sendo limpo para abrir espaço para o novo. E este é o seu teste. Você vai regar a nova semente ou a situação antiga? A maioria das pessoas, nesse momento crítico, retira sua fé do bem invisível e a coloca de volta no problema visível. Olham para a circunstância e dizem: bem, acho que não está funcionando.
E nesse momento, arrancam a semente que estava começando a brotar sob a superfície. Mas aqueles que entendem esse princípio fazem algo diferente. Eles veem a circunstância contraditória e dizem: isto é o velho tornado visível, mas eu não estou mais plantando essas sementes. Plantei sementes novas e agora só rego o que desejo ver crescer. Eles voltam sua atenção, seu sentimento, sua expectativa do que é para o que declararam. E é aqui que a maioria tropeça. Eles declaram o novo, plantam a semente, mas continuam regando o jardim antigo. Falam a palavra de prosperidade e passam o dia ensaiando escassez. Afirmam saúde e depois descrevem seus sintomas em detalhes para qualquer um que ouça. Dizem que o amor está chegando e passam horas rolando provas da própria solidão, alimentando-a com atenção. Você não pode servir a 2 senhores. Você não pode regar 2 jardins e esperar que apenas um cresça. O universo é impessoal em sua resposta. Ele simplesmente diz sim ao que você persistentemente sente e espera. Ele não julga qual jardim é melhor. Ele faz crescer aquilo que você cultiva. Eu já vi pessoas perderem sua demonstração no limiar da manifestação porque não conseguiram disciplinar sua atenção. A circunstância antiga ficou mais barulhenta, mais insistente, e elas cederam. Deram a ela seu foco, sua energia emocional, suas palavras, e ao fazer isso, regaram aquelas sementes antigas de volta à vida. Isso não é punição. Isso é lei. Sua atenção é a água. Seu sentimento é a luz do sol. O que você dá a esses 2, cresce. E então a pergunta se torna: o que você está regando hoje? Observe seus pensamentos ao longo do dia. Observe suas conversas. Observe onde seu foco pousa quando você está sozinha, quando está desarmada. Você está regando o novo, ou ensaiando o velho, está alimentando a visão, ou o problema? A mente disciplinada não nega o que é. Ela simplesmente se recusa a dar a isso o poder da atenção. Ela reconhece: sim, isso está aqui. E então se volta imediatamente para o que foi declarado. Mas é isto que estou chamando agora. Esta é a semente que plantei. Este é o jardim que cultivo. E aqui está a verdade final que muda tudo. A demonstração já está completa no reino invisível, no reino da causa. No momento em que você fez sua declaração com fé, estava feito. O que você está fazendo agora não é criar, é permitir que se torne visível. E você está mantendo a vibração que a permite.